Bom dia, estamos ao vivo, terça-feira, 9 horas da manhã, Papo Estrategista, hoje de uma maneira diferente, hoje aqui no Instagram. Eu sempre digo que o compromisso, ele é o compromisso para a vida toda. Terça-feira, 9 horas da manhã, sempre vou estar com vocês. O que vai acontecer vai ser que alguns dias eu não vou estar naquele formato tradicional que nós somos acostumados e eu vou estar aqui no Instagram. Afinal, eu até teve um corte de um podcast que é fazer a coisa o melhor que nós podemos nas condições que nós temos. Até ter condição de fazer melhor ainda. E nesse caso, condições de fazer melhor ainda é trazer toda a equipe juntamente comigo. Bom dia para quem está ingressando. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Terça-feira, 9 horas. É sempre um prazer muito grande estar com vocês. E hoje eu vou falar sobre um tema mais light, um tema que eu gosto muito. Eu adoro falar sobre isso, porque eu nunca ouvi sobre isso da maneira que eu, pelo menos, estruturei aqui, e da maneira que eu abordo, que é sobre começar um escritório do zero. Não coloquei assunto técnico aqui. Eu vejo que o Instagram não é eu sinto, tá? Não é o meio mais adequado para nós falarmos de matéria técnica, porque eu gosto, quando eu abordo sobre temas técnicos, fazer aquela trilha do conhecimento, abrir os sites, olhar a legislação. Então eu gosto de fazer essa trilha, esse itinerário. Então eu uso aqui o Instagram para falar de temas que nós podemos conversar e refletir. Eu coloquei hoje para falar com você a respeito, quando eu falo você, que eu estou falando diretamente para pessoas, sei que tem mais pessoas aqui, é para falar sobre como começar um escritório do zero, tudo que a faculdade não ensinou. Eu vejo que cada vez mais é importante nós pensarmos que o mercado atual ele exige que o contador, que o advogado, ele seja muito mais que um profissional técnico. Isso eu acredito que está muito claro para todo mundo que está aqui. Afinal, apenas tecnicamente ser o melhor já não é mais suficiente. Eu não tenho dúvida, e eu vejo cada vez mais que o cara mais bem sucedido não é o mais necessariamente o melhor tecnicamente. O cara mais bem sucedido, ele tem uma série de fatores que coloca ele numa posição de destaque. E é sobre isso que eu quero falar com você. É sobre isso que eu quero abordar aqui, porque eu vejo que muitas pessoas, principalmente na área jurídica, contábil, e que me abordam e falam: poxa, Marcos, ontem eu fui almoçar com um advogado, ele é aqui de Minas, interior de Minas, ele queria falar comigo, até o pessoal da equipe falou: Marcos, tem uma pessoa que quer falar contigo, tal, ele é de BH e não sei o que. Eu falei: cara, eu tô em BH. Se quer falar comigo mesmo, marca um almoço. E ele foi, nós almoçamos ontem. E até ele ter, em algum momento, o cara muito bem já na carreira dele, ele fez um curso de holding e nós conversamos sobre algumas questões pontuais. E ele até perguntou: cara, como consegue fazer todo esse lance aí da educação, empresa com muitas pessoas e assim sucessivamente? É organização, é como você constrói isso. Eu vejo cada vez mais as pessoas. Ele já teve mais escritórios, hoje ele trabalha sozinho e não quer ter equipe. E quando eu ouço isso, dói meu coração, porque o que eu mais gosto é de estruturar a equipe. O que eu mais gosto é de contratar pessoas. Eu adoro. Ontem eu fechei uma contratação que eu fiquei muito feliz, porque essa contratação ela é de uma pessoa que ela vai ser o head de um novo negócio que a gente tem um carinho muito especial. Então eu fiquei muito feliz, eu fico muito feliz quando nós contratamos. Eu fico, de certa forma, frustrado quando tem que demitir. Eu acho que nós falhamos em alguma situação, mas faz parte do negócio. Sempre digo, 20% das pessoas serão demitidas no ano, 30% vão se estabilizar e 50% tem que crescer. Essa é a matemática mais ou menos que isso fecha no negócio. Não demitir ninguém não é tão saudável assim. E cada vez mais eu sinto que as pessoas querem ter um negócio jurídico, um negócio contábil. Nelson Williams apareceu na Forbes agora do mês passado com empreendedor jurídico. E eu vi isso daí com muita felicidade. Afinal, isso revela o que nós precisamos desse novo padrão de advogado, desse novo padrão de contador. Uma pessoa que tem conhecimento técnico, mas que precisa de outras habilidades e que a faculdade muitas vezes não nos preparou.
E quando eu digo que a faculdade não nos preparou, eu não estou dizendo aqui, não é uma crítica à faculdade, muito pelo contrário, mas é que nós precisamos de algo a mais. Então, eu fiz um roteiro hoje para nós falarmos sobre o seguinte, como eu começo um negócio do zero. Eu vejo muitas pessoas falando, cara, como eu monto escritório? Eu estou com dificuldade para ter uma secretária. Vocês têm aí mais de 150 pessoas envolvidas em todos os aspectos. Se colocar aluno aí, eu não gosto de ficar fazendo essa conta, porque agora já está ficando um número muito expressivo. E até parece que não é realidade. Então eu não vou mais colocar aluno na conta, porque isso daí já vai passar de 1.500 pessoas, então prefiro não. Enquanto eu não consigo nenhuma secretária, vamos lá. Nós vamos precisar primeiro fazer o seguinte. Vamos pensar que eu estou falando com a pessoa que está na faculdade, que está se formando, com a pessoa que já está no mercado. Primordial, cara, tu tem que escolher seu negócio. Você tem que escolher o seu segmento. Não dá para fazer tudo. Nós vamos começar um novo negócio. Hoje na Save a gente está com 12 marcas. É a criação do ecossistema que eu falei desde o primeiro dia que eu estava aqui. Que eu falei, nós vamos fazer isso aqui. Sócio, não, nós vamos fazer tudo. Eu falei, não, nós não vamos fazer, porque esse negócio para dar dinheiro tem que ser nichado, esse negócio para dar dinheiro tem que ser bem focado num segmento específico, com bastante tecnologia, e aí nós vamos chegar lá com 40% de margem de contribuição. Ou até mais, tá? No começo vai ser geração de caixa menor, porque nós vamos investir bastante, mas pelo menos com 40% de margem de contribuição. E aí eu provei por que nós não faríamos isso. O que é importante, pessoal? Escolher o segmento que você vai atuar é fundamental e fazer uma linha que diferencia o que eu gosto e o que pode dar dinheiro. E o que, quando eu falo dar dinheiro, é o que eu vou conseguir embalar, o que eu vou conseguir comercializar. Se fosse pegar o que eu gosto, seria jogador de futebol. Adoro jogar futebol. Era meu sonho de menino, ser jogador de futebol. Depois música, mas assim, aí um momento eu pensei, cara, isso talvez não vai me permitir ter a vida que eu pensei. Ah, mas se eu pudesse ser um jogador, mas não ia acontecer. Quando eu escolhi a área contábil, eu já pensava no tributário, porque no auge do meu conhecimento raso, eu ouvia falar muito de imposto, e eu pensava que, poxa, se eu ouço falar tanto que o Brasil é tão caro, naquela época eu já imaginava que talvez aí tinha um bom nicho. Depois que eu fiz contabilidade, eu tive certeza, e aí eu fui fazer direito, e sempre busquei entrar na área tributária. Então, desde quando eu comecei a minha faculdade, eu já sabia o que eu queria ser, eu já sabia o que eu ia fazer. Então, isso foi fundamental para a construção. Escolher o segmento, escolher aonde que eu quero atuar. E quando você escolhe, eu faria uma análise, pessoal. Eu tenho um dos meus sócios, por exemplo, ele se tornou milionário com 26 anos, antes da nossa sociedade já, porque quando ele é advogado, quando ele estava na faculdade de Direito, ele viu que tinha, ele de Santa Catarina, há mais de 10 anos atrás, tinha um espaço muito grande para crescer, ou seja, no segmento previdenciário, principalmente no estado de Minas Gerais. Ele em Santa Catarina. Santa Catarina esse segmento já estava sendo bem explorado, já estava sendo disputado, mas ele viu, e ele fez uma análise técnica, que no estado de Minas havia poucos profissionais atuando e um campo muito grande no segmento para, por exemplo, no segmento de aposentadoria e assim sucessivamente. Então ele foi lá, olhou, ele não estava nesse momento tão preocupado se ele nasceu para fazer isso, não, ele viu que ali tinha uma oportunidade de negócio. Então eu gosto de utilizar esse exemplo. Eu peguei o meu exemplo, peguei o exemplo do meu sócio, principalmente na área da advocacia, que ali tinha um espaço. Se eu sou contador, eu poderia falar aqui durante horas sobre quais são os espaços que eu tenho, que eu vejo os intervalos do mercado contábil que não está sendo explorado. Eu reflito, eu reforço que o contador ele tem que ser o cara mais rico da cidade. Se não for, ele está fazendo alguma coisa de errado. Já falei sobre isso. Contabilidade tem a confiança do cliente, tem o cliente tem um monte de necessidades e se ele tiver tudo isso no lugar, ele vai contratar. Então eu posso falar um dia especificamente sobre isso. Então, é entender aonde que eu quero atuar, o que eu quero fazer pro resto da minha vida, ou talvez pelo mais longo período de tempo possível, e estudar esse mercado. Não é simplesmente sobre gostar. Na faculdade as pessoas gostam do direito penal, direito civil, Ok, mas no mercado, o que eu vou fazer? Porque não basta só gostar. Esse negócio tem que ter uma oportunidade, tem que ser viável.
Então, o que eu vejo, pessoal, já pensar, e agora nós temos um aliado e um desafio que é a tecnologia que avança cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, e eu vejo que é um aliado, porque nós conseguimos melhorar muito o nosso negócio, melhorar a produtividade, melhorar a entrega, só que nós temos também aqui desafios que é relacionado à substituição. Então pensar que tudo que é feito hoje ela tem que ser feito de uma maneira mais rápida, mais eficiente, melhor e mais barato. Esse é o nosso pensamento. Isso faz parte da cultura Save. Então utilizar esse pensamento para que você veja aonde que tem os gaps aí de possíveis negócios dentro daquilo que você vai definir para atuar. E aí eu defini, eu sei o que eu vou fazer, eu sei onde eu vou atuar. Importantíssimo, como você começa ou onde você está. Por quê? Deixa eu ver. A Soraya colocou aqui, ó. Seria interessante mesmo sobre os nichos em aberto na contabilidade. Soraya, é importante que tu colocou isso. Eu entendo que para tu ganhar dinheiro na contabilidade, pelo menos em uma das operações, é porque eu entendo que a contabilidade ela pode ter mais de operações. Então, a contabilidade pode ter operação da contabilidade propriamente, terceirização, ela pode ter também contabilidade. A parte de franquia, se você tem um modelo de negócio validado, aí você pode colocar os complementos, que é BPO, e é consultoria, e você vai agregando esse portfólio. Mas concordo com você que tem que nichar para ter margem de contribuição. Quem atende todo mundo, muitas vezes tem muita dificuldade em entregar com qualidade e conseguir as pessoas certas. Eu vejo muitas empresas que não tem um perfil, vai colocando todo mundo para dentro, aí às vezes traz um cliente que precisa trazer 3 pessoas. E aí o negócio começa a não ficar tão viável assim do ponto de vista operacional e até mesmo desempenho. E nesse caso, defini o seguinte: como que eu vou começar? Por quê? Eu tenho pessoas que estão no marco zero, lá no 3º ano da faculdade, ou chegando no 5º ano da faculdade, 4º ano da faculdade, chegando no momento de agora eu vou para o mercado de trabalho formado, agora o jogo começa, agora tem que ficar rico, aquela pressão, entendeu? Então já começa a criar uma pressão interna muito grande, TCC. Eu sempre brinco que as pessoas aqui cada vez mais estão mais frágeis e muitos aqui já têm problemas sérios. Então na definição do seguinte, como que eu vou começar? Eu vou começar o seguinte, eu vou começar já empreendendo, eu vou começar, e eu vejo que seria o cenário mais recomendável, que você não arrisca tanto, escolher uma referência para trabalhar. Eu tive boas referências, eu tive grandes professores. Então, eu segui esse modelo. Eu não saí da faculdade, fui empreender, não tinha nem capacidade de fazer isso. Então, eu vejo que hoje em alguns aspectos as coisas estão mais acessíveis à informação, aos modelos. Hoje você tem treinadores. O João aqui, eu falei de ti há pouco, João. Tô entrando atrasado na live, te dei como exemplo lá o João aqui, pessoal, que eu falei lá sobre quando ele estudou o mercado dele, esse rapaz que acabou de ingressar aí. Em breve ele vai lançar aí como se tornar rico milionário antes dos 26 anos. E até depois eu vou falar, João, sobre a questão da definição de sócios ou não, que é o que nós temos que escolher, pessoas melhores que nós. Eu tive professores, eu trabalhei em lugares de referência que contribuíram para a formação da minha inteligência, da minha experiência e entender o que eu gostaria de fazer, não, o que dá certo, o que não dá. Então eu sim, pessoal, ganhei para aprender, fiz um bom trabalho, inclusive me tornei sócio de uma empresa que eu era colaborador e vi muita coisa, trabalhei com muita gente boa. Então aprendi muita coisa durante esses 10 anos que eu tive numa empresa e os outros anteriores, que contribuíram para que eu pudesse aplicar na Save. Era para ser para a vida inteira, não foi e faz parte do negócio. Isso me ajudou, quando eu fui ter o meu negócio, eu já ter experiência por ter testado um negócio que eu fui sócio. Então, olha, isso aqui eu sei que não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, isso pode dar certo, e teste de coisas novas. Então, escolher o seguinte, eu vou começar agora a abrir meu escritório, começar meu negócio do zero agora, ou eu vou ganhar experiência, eu vou trabalhar em um lugar, aprender, ver como que é, modelar, acho que essa palavra está muito em alta, as pessoas que eu entendo
que são referência, e modelar é uma palavra que eu vejo que ela não é copiar, é modelar. Poxa, o que esse cara faz que eu admiro, isso aqui não é tão bom assim. Eu faço isso diariamente, com as pessoas do mais alto às pessoas que estão em posições inimagináveis. Quando eu vejo uma conduta, quando eu vejo um gesto, quando eu vejo uma conduta, quando eu vejo um comportamento, eu olho e falo, poxa, isso é legal, isso eu quero replicar, eu modelo. Então, e eu venho cada vez mais estudando hoje em formações de um valor de investimento muito mais alto para literalmente modelar coisas que eu entendo que são boas. Então, você definir, quero começar agora, quero começar sozinho, ou vou começar num lugar, eu vou entender, eu vou aprender, eu vou ver como um negócio roda, porque os desafios são grandes e eu já vou falar sobre isso, para que você já consiga visualizar esse cenário com mais precisão e não começar, porque, de novo, a faculdade e a academia não te preparou, você vai sofrer muito, você vai errar muito, você vai perder muito dinheiro antes de ganhar. Isso é natural. Isso aí você já tem que ter estômago, você vai perder dinheiro. E aí o perder dinheiro nós podemos interpretar de duas formas. Perder, literalmente perdendo, ou é aquele investimento que você tem que ter paciência, que ele vai demorar 2, 3 anos para se converter. Se pensar que eu fiz só de graduação quase 10 anos de estudo, mais o tempo que eu estou trabalhando, tudo isso foi investimento que eu fiz na minha carreira, que ainda faço. Eu invisto uma parcela relevante da minha... Inclusive agora, eu estava com meu sócio aqui, Cristiano, nós estávamos falando de uma formação que nós vamos fazer em São Paulo, que é um valor bem relevante e que nós vamos investir do nosso próprio bolso, não vai ser a empresa que vai pagar. E esse ano eu já fiz incontáveis, se colocar o que a Save pagou para colaboradores sócio fazer, então nós temos um investimento muito alto em treinamento e formação. Acreditamos que o conhecimento é capaz de mudar tudo e investimos muito dinheiro. Então você vai ter o dinheiro que você vai perder, você vai testar e não vai dar certo, paciência, isso vai acontecer. E tem o dinheiro que você vai investir, que você tem que ter um pouquinho de paciência, que ele vai precisar de um tempo para retornar. E aí quando ele retorna o conhecimento em proporções inimagináveis. Então definir segmento, definir como eu começo sozinho, começa num escritório de referência, começa com pessoas boas, que isso daí você pode muitas vezes até intraempreender lá dentro, se tornar um sócio, aí não sei. Aí é uma seara que depende de muitos fatores. Eu estou contando a história de como você pode fazer, como eu fiz. Depois que você definiu, por exemplo, poxa, eu vou empreender, aprendi ou vou começar, é fundamental você ter ou não sócio. E essa definição, o Gilberto já falou, eu já falei, sócio não é a pessoa que você se dá bem. Sócio não é aquele teu amigo da faculdade que vocês iam pro bar tomar cerveja. Não que não seja ele, mas não que seja ele. Sócio não é afetivo, sócio não é pelo quanto você gosta, sócio é pelo complemento. Sobre a capacidade desse profissional te ajudar ou contribuir para que vocês tenham mais resultados. Então hoje, por exemplo, dentro da Save, e nós, principalmente o Gilberto, tem essa ideia de que, cara, o sócio tem que ter habilidades complementares. O sócio não pode ser igual a você. Então na Save ninguém é igual ao Marcos. Ou melhor, ninguém tem exatamente as minhas características. Cada um tem uma característica. Poxa, no que eu sou bom, os outros não necessariamente são tão bons assim, no que eles são bons eu não sou bom, e aí a união faz a força e nós nos complementamos. Então a definição do seu sócio não é porque você leu um livro bacana de uma startup, que na época nem se chamava startup, que deu certo, que foi feita por amigos de faculdade, que você tem que aplicar isso porque você é parceiro, você gosta, e aí você como advogado, tem lá você e teu amigo, sócios fazendo quase a mesma coisa, e aí você vai ver que para um negócio alavancar ele precisa de habilidades complementares, habilidades que você muitas vezes não aprendeu. Então a escolha de um sócio ela é fundamental. Entrou uma ligação. A escolha de um sócio ela é fundamental no resultado do teu negócio. Então, por exemplo, hoje eu tenho um sócio que tem habilidade em marketing,
em growth. E toda a estratégia de crescimento, tanto crescimento comercial como crescimento principalmente em internet. Eu tenho um sócio com habilidade comercial, e aí habilidade comercial mesmo, de estruturação de time, de criação de canais de vendas, de estruturação de equipe, de crescimento mesmo comercial, desde porta a porta aos mais modernos possíveis. Eu tenho um sócio que é muito bom em ganhar dinheiro, em saber como transformar uma ideia em dinheiro, em operacionalizar, em estruturar, em botar o negócio para rodar e fazer funcionar. Eu tenho um sócio que é muito bom em trazer coisas que ninguém pensou, coisas diferentes, coisa que, poxa, da onde tu tirou isso, cara? O mercado não tem, nós vamos aqui ficar 2 anos nadando de braçada, entendeu? Eu tenho o Marcos que tem uma habilidade de comunicar, uma habilidade de transmitir conhecimento, um cara que usa educação para escalar o negócio, que usa referência de boas práticas, um cara que está pensando no futuro, que está pensando em tornar o negócio cada vez mais referência em gestão, em governança, em como alocar melhor os recursos, em como reinvestir no negócio pensando no futuro, em como trazer as melhores tecnologias, as melhores pessoas para trabalhar, em como criar um ecossistema, em como criar um ambiente de negócio que os negócios entre si se conversem e eles se retroalimentam. Vocês viram que são habilidades diferentes, que elas muitas vezes, algumas são parecidas, mas que nós criamos uma força que nos torna aí sim mais competitivos, e isso reflete no tanto que nós crescemos por ano. Poderia ser só um? Poderia. Teria o mesmo desempenho? Não sei, eu tenho dúvida. Eu digo, eu sozinho não conseguiria fazer. Se eu não tivesse os meus sócios, se eu não tivesse as pessoas que estão hoje na Save, eu sei que eu não conseguiria fazer, e tenho dúvida se qualquer um desses aqui sozinho conseguiria. Então a escolha do seu sócio tem que ser baseado nisso. Claro que depois disso nós criamos sim uma amizade, um relacionamento, que eu sempre digo, cara, é casamento. É casamento, é igual, né? Na lealdade, nos princípios, na transparência, ninguém dorme brigado e assim sucessivamente. Então é um negócio muito sério. Definir um negócio, definir um portfólio, e aí agora eu vou pensar no quais produtos eu vou conseguir vender, pensar que se eu tenho um cliente eu tenho que oferecer as mais soluções, e aí eu já começo a desenvolver uma área que aqui, cara, eu venho falando faz 3 anos, quem é meu aluno sabe. Comercial, você vai ter que... Cara, acabou aquele mundo. Nós não vivemos mais no mundo em que você abre um escritório e as pessoas vão visitar. Você coloca uma placa, as pessoas vão ir lá. Acabou. A concorrência aumentou, a velocidade do mundo mudou e as pessoas consomem de maneira diferente. Então você tem que pensar que você tem que ter um time comercial, você vai precisar, mas não tem dinheiro. Não tem problema. Nós vamos começar primeiro com parcerias. Então, o que o meu cliente de contabilidade precisa? Precisa de certificado digital, ele precisa de consultoria tributária, precisa de holding, precisa de recuperação tributária, precisa de revisão de contrato, mapeia tudo. Eu gosto do seguinte sentido: faça a trilha do dinheiro. Você, contador, você sabe aonde que o dinheiro dele está indo, tudo que ele consome. E se você tiver isso, você consegue entregar um produto, ele vai comprar de você porque ele quer hoje simplificar, ele sabe que ele vai pagar mais barato, ele sabe que está tudo num lugar só. Se você é advogado, é a mesma coisa. Você é advogado de família, civil. Cara, o que teu cliente tem necessidade que está contratando de outro advogado? Ou você não pode ter uma parceria com o escritório, então você trazer para o seu negócio mais opções de produtos para o mesmo cliente, porque é muito mais fácil vender para quem está na base do que desenvolver novos clientes. A partir do momento que você fez isso, você vai começar a aumentar seu faturamento, você vai começar a aumentar seu ticket médio, e aí você, menino safadinho, você pega esse dinheiro e contrata pessoas. Não vai trocar de carro, por enquanto. Não vai gastar esse dinheiro, não torra, reinveste. Contrata uma pessoa, e aí você vai estruturando o seu time comercial, porque se você não tiver, é um pouco duro, mas você vai ter dificuldade, para não dizer outra palavra. Porque eu, por ano, devo treinar mais de 1.500.000 pessoas por ano. Quem eu treino, eu ensino a fazer isso.
Então hoje nós temos pessoas que, e não só apenas eu que ensino, várias outras. Os advogados e os contadores estão olhando para isso. Quem não olhar para isso vai ficar para trás, vai ter dificuldade, não vai conseguir crescer. Depois nós podemos falar, e não é a ideia hoje, até sobre os canais de venda. Hoje eu estou em Minas, nossa sede comercial, aqui que roda o comercial. Nós estamos numa sala de 700 metros quadrados e eu tenho aqui com o time e eu passo uma semana aqui que, cara, isso aqui tem que estar pequeno até o final do ano, entregando resultado. Nós temos que chegar, se tudo der errado, no final do ano, com 60 pessoas no comercial, diretas e indiretas, 300. Pessoal, isso aqui é um batalhão de venda. Ano que vem tem que chegar a 1000. Então vocês pensam a quantidade de contratos que eu fecho por dia. É isso o objetivo, é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu vou para Alagoas, é por isso que eu vou para Bahia, é por isso que eu vou para Goiás, eu vou para Mato Grosso e eu cuido dessa parte de expansão do time comercial, e isso é um canal de vendas. Um canal de vendas. Nós temos que ter até o final do ano, no mínimo, de 7 a 9 canais de vendas. Então eu tô falando aqui de apenas um, que é o outbound e consultor. 2, no máximo. 3, para não ser exato, que é um modelo de partnership aí que nós estamos começando. Então, isso é só 3 canais, tem mais 6 canais, tem mais 6. Cara, você precisa aprender sobre isso. Se você não sabe, você precisa estudar. Se você não tiver alguém responsável por isso, você precisa ter. Se você não tiver isso no teu negócio, olha para o teu cliente mais próspero. O time comercial dele é grande. E você também tem que ter. Se você não tem dinheiro agora, não tem problema. Mas você consegue construir. Há 2 anos atrás, era eu e o Gilberto no estúdio e o Daniel, que está aqui inclusive comigo, trabalhando de graça para nós, que nós não tínhamos dinheiro, e ele trabalhava só pelo comissionamento. E as pessoas que começaram com nós, que acreditaram, eu tenho um compromisso, eu falei, eu vou honrar a sua vida, desde que tenha resultado. E essas pessoas estão muito bem hoje, graças a Deus, porque elas acreditaram. Em algum momento, talvez, até mais que eu. Precisa conhecer. Comercial. E eu posso falar mais sobre isso. Quero depois que vocês interajam, participem, mandem dúvida, comenta lá no nosso direct. Gestão de negócio. A partir de agora você começa a ter uma empresa. A partir de agora você começa a sofrer as dores do crescimento. A partir de agora você vai se incomodar com o banheiro, você vai ter que pensar nas pessoas, você vai ter que ter organização, você vai ter que pensar em horário, você vai ter que ter coordenador, você vai ter que ter gerente, você vai precisar entender gestão de negócio, é fundamental. E qual que é o mínimo necessário? Porque gestão de negócio é algo muito amplo, né? Então vamos nos ater aqui o seguinte, se você tiver um sócio, você tem que ter um acordo sócio com ele. É fundamental, não inicie um negócio baseado no que, cara, nós vamos ganhar um dinheiro, vamos sonhar, nós vamos dividir, nós vamos investir. Não, cara, pega o seguinte, quem é aluno estrategista tem, relaciona todos os principais pontos que podem dar. Eu sempre digo, eu tenho mapeado no meu acordo sócio 95% dos principais pontos que podem acabar com uma sociedade, podem destruir. Os outros 5% é de acordo com cada situação. Então nós temos lá, por exemplo, critério de reunião. Como se faz as reuniões, como se delibera, qual que é o salário de sócio. Muitas vezes as pessoas não sabem qual que é a diferença de salário de prolabore. Cara, salário é pela sua entrega. Quanto um profissional que exerce a sua função ganharia. Distribuição de lucro é quanto o negócio gera de resultado. E aí, distribui o lucro, tudo que gerou. Aqui nós temos regra. Aqui nós temos regra de prioridade a fazer caixa e reinvestir no negócio. Sim, os sócios vivem todo mundo bem, tá? Todo mundo vive bem, come a sua picanhazinha, mas não é a prioridade. Prioridade é que o dinheiro seja reinvestido, que o negócio crie outros negócios. Tem regra para filhos se entram na nossa sociedade, condições, sócio quer sair, como sai, o sócio quer entrar, como entra, qual que é o critério se o sócio sair de valuation, quanto que a empresa tem que pagar para cada sócio, qual que é a regra, qual que é o prazo, porque é fundamental. Às vezes um sócio sai e ele pode comprometer a saúde financeira do negócio, porque o negócio não tem dinheiro para pagar ele. Então, ou se um sócio falece, indenizar a família, ou se o sócio falece, o filho assume, filho, parente, pode trabalhar. Enfim, escreva isso. Escreva isso num documento, porque isso vai ser fundamental em um dia que as coisas irem para um caminho delicado. A
partir do momento que começa a entrar dinheiro, pessoal, as coisas começam a mudar. Então, quando você tem um acordo, você tem um contrato firmado de que tudo foi pensado. Então, nada é pessoal. Nada é relacionado ao que o Marcos pensa, a que outro sócio pensa. Tudo foi escrito, tudo foi discutido e foi um acordo consensual. Eu sei hoje todas as consequências por cada atitude que eu tomar. Se eu quiser sair, se eu quiser vender, se qualquer coisa que acontecer, eu tenho previsto. Então, fundamental. Você tem sócio, faça um acordo de sócio. Isso é indispensável. Isso preserva tanto o relacionamento quanto sócio, quanto também a empresa, porque ela está blindada que os problemas pessoais não atinjam o resultado do negócio, porque se não for, pode dar problema. Nós precisamos falar de planejamento estratégico. Onde eu quero chegar nos próximos 5 anos? Aonde eu quero estar? E como eu vou fazer para fazer isso? Isso é fundamental, ainda mais na maneira que as coisas estão indo. Eu vejo escritórios que começam um ano, terminam um ano. Da mesma forma. Qual que é a meta de vocês? Não, cara, tem aqui uma folha aí de tanto, tem que faturar, tem que entrar uns clientinhos. Cara, e como vocês pensam o portfólio? Como vocês pensam o produto? Não, a gente tem aqui, nós somos referência nisso. Qual que é a meta de crescimento? Qual mercado vocês querem atingir? Qual que é a estratégia de crescimento? Como vocês pensam em tornar o negócio de vocês mais econômico, mais rápido, qual que é a experiência do cliente? Não tem. Então, assim, é um problema. É um problema. Esse cara em 5 anos ele vai desaparecer. Porque vai chegar alguém mais... mas o meu nome é forte. Mas, cara, a nova geração, as pessoas que estão vindo agora, elas querem a experiência, elas querem um produto, elas querem entrega, elas não estão muito preocupadas com isso. É importante? Mas não vai conseguir segurar a incompetência, a demora, a falta de excelência, não vai. Então pensar, eu ensino lá para a nossa turma sobre como construir um planejamento estratégico, sobre como pensar produtos, sobre como pensar fatores de crescimento, como olhar os concorrentes, como pensar o que eu quero fazer, como eu vou fazer, quais são os riscos do meu negócio, quais são as fragilidades, quais são os meus diferenciais, quais são minhas forças, e você explorar isso dentro de um documento e durante o ano você ir olhando. Eu tenho na segunda-feira que vem o fechamento e uma prestação de conta com toda a empresa. Ontem eu fiz um comunicado, todo mundo tem que participar, nada mais importante que isso. Marcos, vai ter uma reunião com o cliente, cara, tenta reagendar. Quem não avisar e quem não tiver de câmera aberta não participa, eu vou pedir para sair. E quem não participar, que não tiver uma justificativa prévia apresentada para a coordenação, está imediatamente desligado. Não tem um compromisso mais importante que esse, que é a prestação de contas do planejamento estratégico. Do que a diretoria fez durante esse período, do que está acontecendo, para onde nós vamos, o que está acontecendo, porque as pessoas não podem saber por conversas internas, tem que entender por questão de transparência. Então não tem um momento mais importante que isso. Você vai precisar conhecer sobre cargos e salários. Você vai ter pessoas na tua empresa que precisam visualizar, e hoje você não vai conseguir reter bons talentos se ela não conseguir visualizar o futuro, porque hoje não é só dinheiro. Nós passamos a maior parte do tempo no negócio. E se isso não for agradável, se isso não for bom, as pessoas não vão ficar. Se ela não tiver uma perspectiva de onde ela pode chegar e o que ela precisa, ela vai sair. Porque senão, o meu chefe gosta de mim, eu cresço. Se o meu chefe não gosta, eu não cresço. Então isso tem que ser profissional, isso não pode ser pessoal. Criação de um plano de carreira, de um cargos e salário, que a pessoa saiba o que ela precisa entregar, qual que é o nível que ela está, quanto ela ganha, quanto ela pode ganhar dentro da carreira dela, o que falta para ela chegar lá, o que ela tem que melhorar, o que ela tem que conhecer, o que ela precisa dentro de um PDI, processo de desenvolvimento, e um PDR. Olha, cara, tu tá mal, tu precisa de 20 dias para melhorar, senão você vai estar desligado. Prestigia a meritocracia. Uma empresa meritocrática é uma empresa que sempre vai crescer. Nós temos dentro da nossa cultura, e nós estamos fazendo um processo bem forte, inclusive eu estou aqui em BH para falar sobre cultura internamente, eu vou para Lagoas, eu vou para todos os lugares falar pessoalmente com as pessoas, cultura, que nós somos um time, não somos uma família, nós somos um time, os melhores jogam, nós vamos se proteger, é um soldado na guerra, mas ninguém vai ser levado nas costas.
Ninguém vai continuar porque eu gosto ou alguém gosta. Não, só os melhores continuam. Não é simples ser bom um dia, um mês, um ano. Tem que ser bom para sempre. O espírito de equipe é, se o melhor jogador do time não estiver bem, ele não vai jogar. Então isso é muito forte. E você precisa criar ferramentas para que você prestigie isso. Hoje eu tenho reunião sobre remuneração variável. A gente vai apresentar um plano para a equipe meritocrática. Meta, quanto você bateu da meta, você vai ganhar mais de remuneração. O que é importante para a meta? Aqui é faturamento, aqui é precisão, aqui é entrega, aqui é a criação. Cada departamento vai ter os seus KPIs que precisam ser atendidos e as pessoas mensalmente e pago trimestralmente vão ser remuneradas pela entrega. Você viu que você começa a prestigiar um ambiente meritocrático, um ambiente que as pessoas sabem por que ela está aqui e não está lá. Não é porque um gosta e o outro não gosta, é porque tem regras de meritocracia. Quanto melhor você for, mais você vai ganhar, mais você vai crescer, e não é de outra maneira, que não é uma ONG. Isso daqui não é uma empresa pública, é uma empresa privada, e que quem entrega, quem é bom, quem se dedica, quem vive a cultura e os princípios da empresa vai crescer numa velocidade muito grande. Por fim, não menos importante, pensar que uma empresa, eu penso assim, ela é feita para ser vendida. Ela é feita para perpetuidade. Então eu não posso pensar que a save é do Marcos, que a save é do João, do Gilberto, do Cristiano, do Fabrício. Que ela pode ser de todas. Pensar como que pode ser um projeto de partnership, de você trazer outro sócio. Como que ele pode? Ele chegou no mais alto ápice da carreira e agora eu vejo que eu não quero perder esse cara. Eu quero ter esse cara como sócio dentro do meu negócio. Como que funciona? Como que ele se torna sócio? Quais são as regras? O que ele precisa entregar quando sócio? Porque ele deixa de ser colaborador. E você vai aumentando o time de sócios, sim. E aí você pode criar classes de sociedade, de fundador e assim sucessivamente. Mas você retém seus talentos. E eu falo, eu quero ter ao meu lado os melhores que eu. E tá tudo certo. A Save foi feita, o grupo Save, para perpetuidade. Eu quero ter os melhores comigo. Então, pensar em como criar uma política de trazer novos sócios. Mensalmente, analisar desempenho. Quanto que eu faturei, quanto que eu paguei de tributo, quanto que estão minhas despesas, quanto que é o meu lucro, quanto é a minha geração de caixa, que isso geralmente é diferente. Lucro é quanto a operação entrega, geração de caixa é o quanto de dinheiro que sobra, porque de lá você tem que abater as amortizações, os investimentos. O que eu faço para aumentar faturamento? O que eu faço para diminuir custo? O que eu faço para aumentar lucro? Cara, eu preciso olhar esse negócio com o olhar de empresário, entendendo como a minha função é, dentro do negócio, mais 2 anos, depois eu não serei mais o CEO da Save, porque eu não sou o CEO, eu ocupo a cargo de CEO. A minha função é olhar para o futuro. O que a Save vai ser daqui a 5 anos? Alocar de maneira mais eficiente o capital e cuidar de cultura. Então, essa é a minha função. Então, dentro dos indicadores, eu consigo olhar o que a gente precisa melhorar de performance, o que cada departamento está consumindo e entregando, quanto que nós vamos crescer, aonde que nós vamos reinvestir os nossos valores e como que a gente vai estar daqui 5 anos, entendeu? Pensando sempre à frente. E claro, dentro disso, cuidando das pessoas, que é nosso bem mais precioso, aplicando a cultura, vivendo a cultura. Pessoal, tudo isso aqui que eu falei, eu poderia ficar um dia só, apenas explicando tudo que nós fizemos, tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que tomar cuidado. Mas vamos fazer uma recapitulação. Você precisa, para viver, para construir algo que a faculdade não te ensinou, e detalhe, isso não é uma crítica, porque ela não está lá para te ensinar isso, ela está para te treinar para ser um profissional. Você precisa pensar como começar, se você vai começar sozinho dentro de um negócio, quais produtos eu vou vender, pensando não no que eu gosto, mas no que tem aderência, como que eu vou começar sozinho ou com sócios, pensando na figura dos sócios complementares, como que eu vou trazer um portfólio que eu consiga vender mais produtos para o mesmo cliente, ainda que eu tenha parcerias, alianças aqui, e depois aprender sobre estruturação de time comercial, aprender sobre regras de gestão de negócio, acordo de sócio, planejamento estratégico, criação de um plano de carreira para as pessoas, remuneração variável, critério objetivo, critérios meritocráticos, como que eu vou criar um programa para
que as pessoas que se destacam ser sócias dentro do meu negócio e como eu vou analisar diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente os indicadores do meu negócio, porque é fundamental. Se você não tiver isso aqui, é o mínimo necessário, pessoal. Você está ainda vivendo uma era mais arcaica, você ainda está vivendo num mundo que talvez você vai ter dificuldade. Você não precisa fazer tudo isso agora, mas você precisa ir pensando. E na medida que o seu negócio vai tracionando, você cria uma regra de reinvestimento, que eu acredito que você bem organizado, em no máximo 2 anos, você coloca tudo isso para rodar. E depois que você colocou isso para rodar, é uma linha de produção. O negócio não para. O negócio se paga demais. Show, meus queridos! 9h40, 9h45 é sempre o meu objetivo, que eu gosto de ficar aqui dentro da nossa live. Hoje eu falei sobre como começar o seu negócio do zero, tudo que a faculdade não te ensina. Ainda que eu esteja em BH, isso vai acontecer um pouco no mês de agosto. Eu vou estar viajando pelas unidades, eu vou estar fora do país, mas mesmo assim, 9 horas, terça-feira, eu vou estar com vocês no YouTube ou aqui no Instagram, no nosso Papo Estrategista. Obrigado, pessoal, vocês que estiveram aqui, fiquem com Deus. Uma abençoada terça-feira, que Deus derrame suas bênçãos sobre você, que você faça bons negócios, que Deus te dê sabedoria, prosperidade e até terça-feira que vem. Um abraço, tchau, tchau.